Ô, abram alas, que o Tá Na Mesa Carnaval 2025 já começou. Estamos aqui hoje, eu, Léo Fraga, e ao meu lado... Marcos Tito, mais uma vez com alegria de falar sobre esse tema maravilhoso, Carnaval 2025. E quem tá com a gente hoje, Léo? Jaci Teodoro, que é cantor, ator, jornalista, comentarista. Bem-vindo, Jaci, muito obrigado. Obrigado vocês pelos convites, meninos. Adorei estar aqui falando de uma coisa que eu tanto gosto, Carnaval. E Jaci, você que tem essas tantas facetas, o que veio primeiro? Olha, o primeiro teste vocacional que eu fiz, deu aos 14 anos, deu arte e comunicação. Nossa. Em cima, Aí né? eu falei assim, é isso, né? Eu fui com 15 anos para o Rio, então já comecei fazendo teatro lá, e aí a comunicação já era um projeto, então eu fui para fazer comunicação. Eu inventei para minha família que não tinha comunicação no Espírito Santo, já tinha, porque eu queria ir para o Rio. Ó, o ator Olha nascendo. aí, ó, já começou o ator uma Por coisa causa junto do com teatro, outra. entendeu? Só que assim, eu fui fazendo as duas coisas paralelas, né? E, Aí fui ser bailarino depois, coisa que eu não esperava ser nunca na vida, mas me jogaram para isso. e como que surgiu no meio disso tudo esse amor, essa paixão pelo carnaval? Olha, eu descobri depois de algum tempo, engraçado como o inconsciente da gente, Moqui, minha cidade natal, sul do Espírito Santo, ela faz uma festa da cidade em junho. Não tem festa tipo 7 de setembro aqui, essas coisas? Uhum. Que é a banda lá tocando, os alunos marchando. Lá em Moqui tem tema, que significa enredo. A bateria seria os alunos na banda marcial. A rainha de bateria, a baliza. Isso eu fui ligando depois os pontos. E a gente desfilava de fantasia. O tema planetas. Eu desfilei planeta Mercúrio na frente de uma ala, onde estavam os alunos, todos atrás, marchando de uniforme, mas eu de fantasia. Então, olha isso. Tinha carro alegórico, tenho até hoje. Eu fui homenageado ano passado lá, sobre os escritores da cidade, e eu vim. Era uma escola de meninos de 6 a 10 anos, que fizeram uma homenagem linda, emocionante para mim. E eu fui vestido paramentado. Muita gente foi normal, eu fui o único que não fui normal. Eu fui de carnaval. Porque o carnaval, você desfila, a pessoa apresenta você, ainda ele do carnaval, para identificar logo essa coisa, né? E fizeram, enfim, foi tão lindo, e é isso. A escola de samba estava no desfile de Moqui. Tinha carro alegórico, imagina isso. Então, a origem foi ali. Além do que, Moqui sempre teve carnaval e eu sempre desfilei. Minha mãe era costureira, fazia roupas de todas as fantasias pra gente, que você possa imaginar. Então, assim, tá tudo desde criança. E você, hoje, quando você traz isso tudo que você vivenciou pro carnaval, né, quando você é comentarista, quando você traz esses assuntos à tona, como que você vê o Jaci lá de trás, esse pequenininho ali, com o de hoje? Ah, rapaz, esse desfile de homenagem que fizeram a mim lá foi essa volta. Eu voltei à minha infância ali, porque eram crianças que tinham a minha idade naquela época, desfilando, e eu como sendo o enredo da escola. Olha isso, não é lindo? E então ali eu voltei, aquela criança reacendeu em mim, e de uma maneira muito linda, porque eu desfilava como se eu estivesse num desfile de carnaval, gente. Vamos chorar juntos, né? É porque é emocionante, né? É emocionante, é emocionante. Então, eu lembrei de minha mãe, que não está mais aqui com a gente, que fazia as roupas todas. E quando ela via que era uma roupa muito suntuosa, tipo, Dom Manuel de Portugal, já desfilei disso. Era tudo muito bem feito, tá? De uma qualidade extrema. O Moqui sempre teve muitos artistas talentosos, de fantasias, dessas coisas, de artes plásticas, sabe? Sem serem formados. Então, tem muito talento em Moqui. Então, ali eu recuperei a minha infância, sabe? Eu acho que eu voltei de lá com uma outra carga para o carnaval desse ano. E você, a gente sabe que você acompanha o carnaval durante o ano todo, né? Você comenta sobre o carnaval antes, durante e quase que depois. A gente sabe quanto que você está envolvido aí. O que você teria, assim, de histórias de bastidores? Quantas ou pessoas ou situações já que você vivenciou, que você foi conhecer e você falou sobre isso, que você identificou, que você poderia dividir um pouquinho com a gente? Deve ter muita coisa, lógico, mas se você pudesse falar assim, algumas coisas que você já vivenciou de valor e que podem ser, acho que é importante ser faladas. Quando eu escrevia na Gazeta as crônicas, eu era o único cronista que escrevia sobre samba e carnaval. Porque, certamente, eu tinha essa vivência, então é mais fácil. Um cronista está antenado com o seu tempo e o seu cotidiano, né? Com as coisas que você está vivendo.
Então, e aí eu me senti muito representante, assim. Agora eu tenho que representar essas pessoas bem. Então, era sempre homenagem, homenagem, homenagem. Tinha histórias engraçadas também. Tem uma história engraçada, eu faço uma brincadeira no meu Instagram, os bafões de Momo. E eu contei uma história outro dia. Vocês querem que eu conte? Essa história Conta, Pode, claro, deve contar, começou. deve. Começou. Uma rainha de bateria famosa no seu tempo. Não vou falar nomes não, tá, gente? Famosa no seu tempo. Se ela tivesse aqui, ela deixaria eu falar o nome, provavelmente. E aí, ela terminou o desfile, foi para um camarote muito chique, elegante. Eu estava nesse camarote. Era um camarote enorme que tinha no Sambão. E aí tinha uma área VIP, onde as pessoas bebiam champanhe, bebê. E aí ela foi nessa área VIP, tirou o costeiro, plumas caríssimas, Swarovskis, cristais, aquela coisa toda. E que às vezes a pessoa até ganha, nem é dela, você tem que devolver depois e tal. Não sei o caso, este. Deixou o costeiro lá, foi assistir os desfiles. Tá. E estávamos lá assistindo o desfile, blá, 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 blá. Vamos embora. Ela vai lá pegar o costeiro. Tinham levado o costeiro dela. Nossa. Mas aí foi uma fofoca, cadê o costeiro, cadê o costeiro? Um perguntando para cá, outro perguntando para lá. Essa época eu acho que não tinha um WhatsApp, mas a gente se comunicava de alguma maneira, que eu não lembro qual era mais fácil. Deve ser SMS, né? Sei lá. E aí, isso de manhã, a fofoca rolando de manhã. Aí lá pelo meio-dia alguém deu a notícia que a mulher do dono do camarote, uma rica e famosa, Meu Deus. e já tinha tomado muito Veuve Clicquot, champanhe, pegou, achou bonito, queria dele, ai que lindo isso, botou nas costas e Meu foi Deus. embora. Ela não roubou, ela simplesmente achou que alguém tinha deixado ali que não valia nada aquilo. E foi para casa com o costeiro. E aí descobriu-se isso. Aí alguém avisou: olha, não, fulano que levou, pediu desculpa, lá, desculpa aí, bababá. Mas enfim, aí a rainha ficou mais tranquilinha, porque ela ficou desesperada. Meu Deus. Quanta história deve ter por trás que a gente não sabe, hein? Tem Curiosa. tem assim, aquelas histórias que são tristes, mas que são de redenção. De gente que vai para a escola de samba num momento ruim da sua vida, como eu vi uma história agora há pouco tempo, e por questões religiosas não ia para quadra de escola, não ia, e sofria abuso psicológico e agressões mesmo em casa, violência doméstica. E essa pessoa, num momento, foi numa escola e ficou apaixonada pela escola, porque ela foi muito acolhida. O samba é muito acolhedor. As escolas de samba, de uma maneira geral, são muito acolhedoras. E aí eu digo que eu tenho uma crônica chamada O Samba é Comunhão, porque a gente comunga aqui, como a gente está aqui agora. Isso aqui é uma roda de samba nesse sentido, de comunhão. E essa menina me contou que ela foi e ela chegou em casa com a fantasia, não contou nada pro marido, chegou em casa com a fantasia: você não vai desfilar, bebê, eu vou, se deu um empurrão nela, não sei o quê, o que ele fazia sempre. Ela foi, desfilou, terminou o casamento, e hoje é uma pessoa que vive no samba feliz, pode ser ela mesma. O seu ser e estar no mundo está muito mais completo, ela está muito mais feliz, porque o samba a acolheu. E você falou uma coisa interessante, no samba, a gente percebe isso quando a gente vai nos ensaios, o respeito que se tem com as pessoas. E eu falo com todas as pessoas, homem, mulher, travesti, todas as pessoas são respeitadas no samba. A mulher tá ali com a roupa extremamente curta, e ninguém tá passando a mão, tá todo mundo respeitando. Pelo contrário, valorizando, aplaudindo e a velha guarda, que é respeito maior por aquelas pessoas que têm a história da escola de samba, né? Isso é fantástico, um reconhecimento, uma valorização incrível. E de todos os quesitos, assim, do carnaval, quais deles que te chamam mais atenção, assim? O que você, não talvez mais valoriza, mas quais você vê com um olhar diferente? Olha, eu acho que pela minha formação de ator e bailarino, primeiro é o desfile como um todo, né? A coisa da grande ópera popular ao ar livre, que falava Joãozinho 30, o gênio Joãozinho. E eu acho que isso é comovente, aquilo tudo é muito comovente. Aí, se a gente tiver que especificar, é difícil. É difícil. Né? Porque você tem, às vezes, um samba maravilhoso, tem aquela bateria sensacional, e tudo isso me comove sempre. Mas talvez pela minha formação de bailarino, eu fico muito ligado nos passos de dança, portanto, mestre sala e porta-bandeira, comissão de frente. E muito ligado também na evolução, porque as pessoas têm que bailar na evolução, não é?
e harmonia, que é cantar o samba e tal. Essa coisa toda junta forma um espetáculo que, aos meus olhos, me comove muito. Eu fico muito admirado com isso, sabe? Brilham os meus olhos. Mas eu sou um carnaval... É engraçado que, assim, você é um... Eu sou muito chamado de carnavalesco pelas pessoas, assim, na rua, assim. Uhum. Você é o carnavalesco do carnaval. E aí, no início eu explicava, não, olha, carnavalesco é aquele que pega um enredo, ou sugere um enredo, ou alguém sugere para ele, e ele desenvolve esse enredo na avenida, desenha as fantasias, blá, blá, blá. Eu tento explicar. Hoje em dia eu já não explico mais, porque é uma bobagem. Deixa eles... Eu tô entendendo, né? Uhum. Eu tô entendendo o que eles querem falar. Você representa o carnaval. Não é o carnavalesco, a figura do O carnavalesco. moço do carnaval, né? É o moço do carnaval. Isso, tem muito moço do carnaval. E para você, assim, quando você vai comentar um desfile, como que é esse seu preparo para essa noite, que é uma noite inteira comentando, vendo todas as escolas passarem? E antes disso, você também já vivenciou alguns ensaios, às vezes alguma ida aos barracões, vendo o preparo. Como que é esse processo como um todo, assim, que você vivencia? Independentemente de eu comentar ou não, Uhum. eu sempre frequentei barracão, sempre fui nos eventos das escolas, que é um momento que você recebe muita informação, né? Você está conversando, bebendo cerveja, tem alguém te contando uma historinha, Os bafos. A maioria, né, são impublicáveis, gente, não dá para falar lá no ar. Os comentários são mais técnicos, mas às vezes tem uma coisa de humor que eu conto, que eu acho bom, a leveza é sempre bom, né? E agora, antes da Gazeta me chamar, outras emissoras me chamaram que faziam carnaval, transmitiu, eu não queria ir de jeito nenhum, porque eu não queria estar na avenida. Eu queria me divertir. Eu desfilava em 4 escolas às vezes, 2 na sexta, 2 no sábado e tal. Então eu nunca quis. Aí, quando veio a Gazeta, fazia sentido, porque eu escrevia aqui, eu já fazia o Bom Dia. Esse ano vai completar 10 anos que eu faço a apresentação dos enredos no Bom Dia. Então já tinha uma história que se encaminhou para isso. As outras me chamavam por causa disso, inclusive. Né? Uma vez, a pessoa que me chamou para fazer, inclusive, é porque ela me viu dando entrevista sobre carnaval noutra emissora. Não, como assim? Você escreve aqui, você tem que vir falar aqui. Eu falei, eu vou onde me convidam. Enfim, então eu sempre me preparei porque isso sempre foi um desejo meu de estar perto dessas pessoas. Eu desfilava, então até 2018, quando a Gazeta transmitiu pela primeira vez, eu desfilei. Porque eu já tinha fechado com a Boa Vista, era um enredo sobre Mandela, e aí eu falei, gente, um enredo desse eu preciso ir. Porque eu tenho uma escola de coração que eu não posso falar hoje aqui. Ixi. Porque Nossa. a Dani Carla me pediu exclusividade para o movimento. Olha a treta, Então tá bom. Mas muita gente do carnaval já sabe. Agora, muita gente do carnaval não sabe. Você é da minha escola, Tem um monte desses negócios. Mal sabe eles. Ixi. Olha aí. Mas o povo daquela escola, Ah. e todo mundo sabe que eu sou de lá, e ainda reclamam. Que história é essa? Você é da nossa escola. Então, assim, eu sempre gostei de desfilar. Porém, aí eu desfilei na Boa Vista, que eu tinha marcado com eles. Eu comecei depois aí, não na minha, por isso que eu falei isso. Não na escola que eu gostava de coração e tal, mas nos enredos que eu gostava, nos sambas que eu gostava, eu comecei a me envolver nesse sentido com as escolas. E aí, e foi bom para mim, porque todas as escolas do Grupo Especial já desfilei, algumas de sexta-feira também. Então, para mim foi muito boa essa experiência. E aí, cara, quando me chamou, eu desfilei o primeiro ano. Quando eu saí da avenida, depois eu vi, porque eu sempre me assisto depois para ver, para me criticar, na verdade. Mas eu não sou aquele também que me destrou o total, não. De não, aqui foi bem. Eu sou bem crítico, mas distanciado, assim. Consegue ponderar. Consigo, Não, aqui não, né? Nossa, falou M aí, pelo amor de Deus. Eu falo para mim mesmo, porque eu tenho que ficar atento. Mas são quase 12 horas no ar, gente. É muita coisa. E tem que estar ligado nos detalhes, né? Tudo, o tempo inteiro. Então, aí é madrugada fora. Então, a cabeça dá um bug uma hora, né? E aí eu parei de desfilar para ficar só no estúdio. Então, assim, aí eu comecei a me preparar mais nesse sentido. Antes da Gazeta fechar comigo, eu já tô indo nas escolas, independentemente, porque eu gosto mesmo. Isso que eu ia falar, que dá para perceber que não é algo que você fez só para esse trabalho, que você gosta e você vivencia isso o tempo inteiro. Porque, assim, independentemente deles, eu sempre falo isso. Tava conversando aí com o nosso amigo que esteve aqui agora.
Falei assim, olha, se eu não estiver aqui no estúdio, eu estarei na avenida, porque eu quero o carnaval, se não for para eu ser feliz, trabalhando ou desfilando, eu não saio. Isso não é para mim. Então, para mim é felicidade mesmo. E pertencimento, resistência, que é a nossa cultura ancestral que a gente tem que levar adiante, respeitar, tá, tá, tá. Então, eu acho que a minha figura é importante estar presente. Mesmo que eu esteja desanimado, que é muito difícil, porque normalmente eu posso ficar até dezembro desanimado, tá? Em termos de desfile, por exemplo. Eu fico, ai, não tô muito animado. Daí Não a sei pouco dá se eu um vou. negócio em mim. Acabou. Não tem jeito. E tem aquele ditado, né, que fala que quando você ama o trabalho que você faz, você não trabalha. Nesse sentido, né, na melhor concepção dessa frase. Sim. Como você falou, se não for para eu ser feliz, o que é trabalhar com o carnaval? Ser feliz é a essência, né? E eu queria te perguntar, falando das escolas, quando você fala aí, né, da sua trajetória, desfilou em uma, em outra, como que você vê essa evolução do Carnaval Capixaba nesses últimos bons anos aí? Sim. Aí vamos botar em mais de 10, 15 anos essa trajetória. Como é que você vê como é que a gente foi caminhando, onde a gente está chegando e para onde você acha que a gente ainda vai? Olha, por mais que as escolas digam, a pessoa fala que o carnaval evoluiu nada, porque as dificuldades são as mesmas e tal. Mas evoluiu, né? Queiram ou não, porque realmente fazer um carnaval aqui no Espírito Santo é muito difícil. No Rio tá difícil, porque as verbas chegam muito atrasadas. No Rio, que nunca chegou, esse ano chegou para algumas escolas, né? Então, isso dificulta muito você, né, botar a sua criatividade para fora. Será que eu vou conseguir botar essa fantasia na avenida, essa ala inteira? Porque será que eu vou ter grana para fazer desse jeito? Então, essa é uma questão. Agora, a evolução aqui no nosso carnaval é a olhos vistos. Porque, assim, há muito tempo que esse carnaval poderia ser transmitido pela Gazeta Globo e, às vezes, talvez não tivesse uma qualidade, um padrão que você chegasse lá. Quando a emissora maior desse país viu como era o nosso carnaval, falou, gente, tem que ter isso. Tem que ter. Tanto é que hoje a gente entra como Rio-São Paulo, depois do Big Brother. Porque no primeiro ano foi 80% de share. Sabe o que é isso? É final de Copa do Mundo, gente. Isso foi dito, tanto é que ganhou-se um prêmio naquele ano. Ganhou-se um prêmio de evento nacional de emissora, né, regional, onde concorria todas as emissoras do país. Nós é que ganhamos. Eu falo nós porque eu estou da equipe, Sim, né? com certeza. Mas são quase 200 pessoas trabalhando, que eu reverencio todas, né? Porque cada um tem seu papel ali, né? O bastidor. E é isso, então a evolução é de fato, ela aconteceu sim, a olhos vistos. Dizem que esse ano, todo ano eles falam e vai crescendo sempre um pouquinho. Eu vi o presidente da Liga falando, esse vai ser o maior carnaval de todos, vai ser grandioso. E a gente só espera que seja mesmo, não é? Porque é tão bonito, né, ver esse crescimento, e ainda que às vezes não tão expressivo, mas a cada momento a gente percebe esse crescimento e essa magnitude que vai alcançando. E aí entra um outro ponto também, que algumas escolas até falaram, do viver o carnaval fora o desfile, né? Sim. Que as escolas, elas têm todo o empenho envolvido, o comprometimento, e como também atrair as pessoas antes do carnaval, para que esse crescimento de fato aconteça com robustez e não só no dia Na reta final. Na reta final. Isso realmente é uma dificuldade nossa, porque parece que o espírito carnavalesco vem mais para o final do ano para lá. Mas, ao mesmo tempo, as feijoadas de meio de ano, a MUG começa com feijoada no Dia dos Pais, por exemplo. Já é agosto, né? Normalmente é agosto. Lotada. E ali já escolheu o enredo, às vezes esse ano escolheu o samba enredo também. Então, assim, já teve um adianto. As feijoadas todas que eu fui estavam lotadas. Então, você vê que ali o público vai. Mas, assim, eu acho que ele fica assim, se for um evento só com apresentação da escola, precisa ver uma figura nacional e tal. Mesmo que o evento seja local, os eventos são ótimos locais. Eu fui agora no aniversário da Piedade, 70 anos. Por acaso tinha o Marquinhos Satã, que é maravilhoso, um sambista das antigas lá do Rio, carioca. Maravilhoso. Mas antes estava lotado já com as atrações capixabas. Desde 3 horas da tarde, entendeu? E foi até a noite. Então, assim, mas é uma reta final agora, né? Então é difícil no meio do caminho, realmente elas têm razão nesse sentido, né? De encher as quadras.
E esse é até um ponto, né, que foi levantado em um dos episódios, que essa necessidade dos eventos, né, terem mais movimento, digamos assim, que acabam associando, às vezes, um outro tipo de música naquele evento. Só que também foi colocado o fato, assim, ainda que tenha as feijoadas para arrecadação de fundos e tudo, mas que também promover eventos, uma roda de samba, que valoriza, né, os sambas antigos da própria escola, essas Sim, junções. sim. E falando das escolas, assim, o que você já pode, talvez, adiantar para esse ano? O que a gente pode esperar? Ou quais as suas expectativas para os desfiles, de acordo com os enredos que você tem visto? Olha, eu ainda não visitei os barracões, porque os barracões, aqui, a gente começa a funcionar mais daqui para lá. Então não adianta Uhum. eu ver carro só montado, a A ferragem e estrutura. tudo mais. Eu quero ver mais ou menos pronto, então deixa eu chegar mais perto quando isso acontece. Ultimamente, tá tendo um fechamento de barracão, assim, não pode, um segredo e tal. Normalmente eles me deixam, eles são muito gentis comigo e deixam eu entrar. Mas teve uma, por exemplo, que deixou eu ver só um carro, o resto tava tudo tapado mesmo, assim, sabe? Segredo, segredo. Segredo, segredo. Eu acho bom, mas assim, se você tem um enredo que é tão diferente dos outros, normalmente ninguém vai copiar, sabe por quê? Você já tem ali desenhado como é que vai ser, o que nós vamos fazer aqui, tá. Você não vai mudar porque você viu da outra escola, não é? E até o Até as fantasias, não mostra tão antes a fantasia? Pois é. Mesma Sim. coisa. E até assim, o nosso estado aqui, a gente vê a dificuldade, às vezes, de comprar material. Como que a pessoa, às vezes, vai conseguir comprar uma quantidade enorme de material em cima da hora, assim? Também não É. conseguiria, né? Nesse sentido. E essa questão do material, por exemplo, mudou muito, né? Porque as fantasias que tinham aquelas coisas de plumas que são muito caras e tal, hoje em dia você tem material reciclado, você tem umas penas falsas que funcionam bem na vida, e as escolas estão usando muito, o que é ótimo, né? Você, no mundo que o meio ambiente está todo destruído, você ter uma economia sustentável nesse sentido, é sensacional para as escolas de samba também estarem nesse ritmo da sustentabilidade, né? E tratando assim de um assunto botar um pouquinho de pimenta aí na conversa, como é que você vê as escolas quando vão tratar de temas delicados, às vezes controversos, temas que vão falar da parte religiosa, de uma questão cultural, às vezes de uma crítica social? Como é que você vê isso? Você acha que a escola tem esse papel mesmo de chegar e colocar a gente, É refletir sobre essas refletir coisas. sobre aquilo, colocar de fato temas ali para que possa, às vezes, espantar, mas às vezes fazer refletir e alcançar pessoas, tipo, a gente precisa falar sobre isso. Se você pensar que o samba vem lá dos terreiros, das senzalas, os lundus lá que dançavam na senzala, e depois o quintal da Tia Seata, que era um terreiro, portanto, e a macumba, a umbanda sempre esteve envolvido, os orixás, tudo já sempre esteve envolvido com o samba. Então, por exemplo, a intolerância religiosa com um enredo que trate disso, não faz o menor sentido, porque a origem do samba está nisso, nos terreiros. Então a gente tem que obedecer uma ancestralidade, obedecer no sentido de reverenciar, que começou lá atrás, com aquelas tias baianas, e veio vindo, Foi mudando? Foi mudando. Mas há temas que, como começou na resistência, porque tinha que fazer num terreiro escondido lá atrás, porque eles eram considerados malandros, eram presos por vadiagem no início do século 1900 lá, e tal, do século XX. Então, se começou na resistência, eu acho que a resistência tem que continuar, inclusive na escolha dos temas. Isso não é obrigação, evidentemente, né? Cada um faz as suas escolhas e tá ótimo se fizer um belo desfile com aquele enredo, não tem problema nenhum. Mas, assim, criar polêmica, porque o enredo é polêmico de alguma maneira, trata de matrizes religiosas africanas, ou trata de crítica social, política, os enredos podem ser feitos porque é aberto, não tem censura. Não dá para ter censura no samba, sabe? Porque já começou censurado. Os negros escravizados, para dançar nas senzalas, eles tinham que fazer... Era tudo muito reprimido. Então, assim, não vamos censurar enredos por causa disso. Se é polêmico, não tem problema. A gente encara a polêmica. A vida nossa cotidiana é feita de polêmicas, gente. Né? Por mais banal que seja, a gente tem uma briga com o vizinho. São polêmicas do dia a dia, não é? Ser maltratado fazendo compras não sei aonde, ou você maltrata alguém também. São polêmicas isso. Quer dizer, isso existe. Não vamos fingir que não existe, o samba vai mostrar
que isso existe também. E pra gente, talvez, sintetizar assim, pra você, como que você definiria o que o carnaval representa pra você? Numa palavra... Não, outro dia- pode ser uma sentença, não precisa ser uma palavra, não. Pode Não, ficar não, mais... como eu acabei de falar de resistência, Aham. eu acho que a resistência é uma palavra principal. Outro dia, numa brincadeira, me perguntaram isso, e aí todo mundo tá falando de alegria, não sei o quê. Claro, alegria, evidentemente, vivacidade, tá? Colorido, bababá. E eu falei assim, BBB, babado, bafão e boataria. Mas isso é uma brincadeira. Enfim, porque tem muito isso no carnaval, né? Muito bafão no carnaval, e eu acho ótimo. A vida é feita disso mesmo, e a gente se diverte com essas coisas. Agora, eu acho que o carnaval tem uma representatividade da alma do brasileiro, porque eu nunca separo. Quando eu falo carnaval, eu estou falando samba também. Desse acolhimento que existe numa quadra de escola de samba, ou numa roda de samba. Porque eu penso sempre que eu estou ali respeitando um protagonismo preto, porque é de onde veio essa festa, né? As escolas de samba começaram lá no final dos anos 20, deixa eu falar que o Ismael Silva fez, e foram vindo, e os negros eram basicamente os protagonistas disso. E então eu vou pensando sempre em respeito a isso, em reverência à ancestralidade, a quem veio antes da gente. Do mesmo modo, Jorge Aragão, respeite quem pode chegar onde a gente chegou, certo? Do mesmo modo que vai ter um momento que vai me respeite, hein? Já estou falando, aliás. Porque quando você constrói histórias, e é isso que essas pessoas fazem, constroem histórias ali dentro, constroem histórias de famílias ali dentro, de meninos que vieram pequenininhos, vendo os pais na escola, bababá, e hoje são mestres de bateria, enfim, tem algum posto, rainhas de bateria, tem algum posto ali na escola. Eu acho lindo isso, porque é um respeito à tradição de uma família que veio daquilo, que respeita quem veio lá, às vezes eles nem têm consciência disso, mas eles estão trazendo de volta as origens da sua ancestralidade. É muito profundo, né? Sim. Essa colocação e tudo que o carnaval representa. E eu acho que... Acho não. A nossa intenção aqui com essa série especial, além de contar, como a gente já viu nos outros episódios, as histórias que as escolas estão levando para o Carnaval 2025, é trazer esse olhar de que o carnaval ele tem muita dedicação, muita ancestralidade, muita história, muito envolvimento, comprometimento, e isso tudo acontecer de uma forma magnífica que se concretiza ali no desfile. Sim. E ali, como você disse, todas as pessoas são protagonistas, todo mundo tem a sua contribuição, isso a gente precisa valorizar. Sempre. Então a gente fica feliz se uma pessoa que talvez assista esse podcast comece a olhar o carnaval com esse outro olhar, com essa outra perspectiva e replique isso para outras. E aí sim a gente vai crescer de forma saudável, de forma que a gente respeita quem veio antes, Sim. respeita o trabalho de todo mundo. E assim, a gente só tem a agradecer o seu compartilhar de experiências, de vivências. Ah, que bonita a sua história lá de Muqui. Que privilégio ouvir isso, sabe? Que privilégio nosso ouvir isso. E isso a gente agora tá registrado, assim. Então, muito obrigado por esse momento, por essa conversa. E eu acho que a gente vai precisar repetir essa dose de conversa. Porque só volume 1 não tem que ter mais volumes de conversa Queremos aqui, porque mais o papo bafos. pede. É isso aí. Eu agradeço demais o acolhimento de vocês, porque eu falei assim, eu considero essa roda uma roda de samba. Sim. E assim eu me senti acolhido. Quando a gente é acolhido, a gente se solta e deixa as verdades virem, que são as verdades, não as verdades minhas, ninguém tem verdade absoluta, mas as verdades no sentido de ser sincero, de estar entregue e presente ao momento. Foi o que vocês me proporcionaram. Obrigado. Muito bom. obrigado, Obrigado mais uma vez. Valeu. E a você que nos acompanhou, fique ligadinho que temos mais um episódio só. Não perca, obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.